Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Yashar Zambutsi, eu sou essencialmente ator, sou formado bacharel em filosofia pela Universidade de São Paulo e também pela Escola de Arte Dramática, a EAD, também pela mesma universidade. Trabalhei com mais de 30 diretores e por ser essencialmente ator, eu fui absorvendo de cada um deles, porque todos eles trabalhavam com métodos bastante diversificados e diferentes, e foi, durante a minha carreira, absorvendo para mim a melhor forma de se trabalhar enquanto ator, enquanto construtor da cena. Eu vou ensinar a vocês uma metodologia que eu desenvolvi ao longo da minha carreira para que vocês se sintam mais seguros enquanto atores, enquanto artistas da cena. Eu, durante a minha carreira, fui percebendo que para o meu método, para a minha metodologia, eu precisava trabalhar com texto. Eu trabalho essencialmente com texto. Existe, obviamente, a comédia dell'arte, que trabalha com máscara, o clown, o palhaço, que aquele símbolozinho colocado no nariz, que é o nariz vermelho. Existe o teatro físico, existe também o teatro dança, mímica. O meu trabalho parte do princípio da utilização essencial do texto dramático. Como a minha escolha é o texto, o ponto de partida para o trabalho, para a construção da cena, eu precisarei trabalhar com o texto. E dentro da história da dramaturgia, eu encontrei textos que podem nos ajudar a trabalhar tanto para a linguagem do teatro, também para a linguagem do cinema e também para a linguagem da televisão, que é o texto chamado de texto realista. Trabalharei com vocês o realismo psicológico. O meu curso está dividido em 7 módulos, ok? Então nós vamos trabalhar em cada dia um módulo diferente. Então vamos começar para o nosso curso ter um andamento mais agradável. Vamos começar então com o primeiro módulo. No primeiro módulo eu intitulei de terceira pessoa. O que significa terceira pessoa? Nós vamos fazer uma roda, todos vocês, todos os alunos, nós faremos uma roda. E eu vou distribuir para vocês um texto de escolha. Eu escolhi um texto, poderia ser qualquer texto da estética realista. Eu escolhi apenas um para a gente trabalhar e fazer os exercícios que serão necessários para que vocês possam depois continuar a carreira de vocês. Então eu escolhi um texto de um escritor norueguês chamado Henrik Ibsen. Ele é considerado o pai da dramaturgia moderna. Os textos dele estão sempre relacionados aos conflitos dos personagens em âmbito familiar, doméstico, os conflitos de ordem social e doméstica. Então, são excelentes textos que nós poderemos utilizar para o nosso exercício. Então, dito isso, nós faremos aqui então uma leitura na terceira pessoa. O que significa isso? Vocês lerão o texto enquanto vocês mesmos, por exemplo, você Maria, você Henrique, você José, você Marina, você Fabiola, lerão o texto como vocês mesmos. Vocês vão testemunhar as ações, testemunhar o drama do que está acontecendo na cena. Como eu peguei como exemplo, vou pegar como exemplo uma peça do Henrik Ibsen chamada Casa de Bonecas. Então nós vamos testemunhar, sermos testemunhas, observadores do que está acontecendo. Faremos essa leitura na terceira pessoa, como observador das cenas, das situações, certo? Leremos do começo até o final da peça sem parar. Após a leitura da peça, nós, obviamente, recebemos uma primeira impressão dessa leitura. Como nós vamos fazer neste momento uma única leitura,
é certo e indubitável, sem sombra de dúvidas, que nós recebemos uma impressão, as primeiras impressões dessa leitura. Essa primeira ou essas primeiras impressões certamente ficarão para sempre impressionadas nas células emocionais de vocês, na mente de vocês, no espírito de vocês. Por mais que depois, posteriormente, vocês desenvolvam, façam uma investigação posterior, que é o que vai acontecer durante o curso, encontrem novidades e novas coisas, certamente essas primeiras impressões, como costumamos dizer, são as que de fato ficam impressas na nossa memória emocional, na nossa memória intelectual da leitura do texto. Então, com essa única leitura, nós vamos ainda em roda fazermos uma pesquisa sobre essas primeiras impressões, certo? Cada um de vocês procurar dizer à vontade, sem muita preocupação, dizer de fato o que vocês sentiram ao ler a peça. Quais foram as suas impressões dos personagens, da história, dos dramas, dos conflitos, dos seus objetivos, dos seus desejos. Vocês dirão à vontade, cada um de vocês falará, cada um à sua maneira e cada um na sua vez, o que vocês sentiram, quais foram essas primeiras impressões. Terceiro passo. Eu vou pedir para que vocês façam uma lição de casa. Essa lição de casa estará relacionada a 5 questões fundamentais. E quais são essas 5 questões fundamentais? Vocês terão que responder quem? Quem são essas pessoas envolvidas na história, envolvidas no drama? Quem são elas? Obviamente, numa primeira leitura, e vou pedir para que vocês em casa releiam a peça, para que vocês tenham mais condições de responder essas 5 questões, começando pela questão quem. Vocês certamente poderão responder, por exemplo, o homem tem 50 anos, é casado, falar da profissão dele, falar se ele tem filhos ou não, se ele é rico ou se ele é pobre. As primeiras informações desse quem, começando por aí. Qual é a sua condição social? Casado, solteiro, empregado, desempregado e assim por diante. E realmente escrever num caderno para que vocês tenham isso já como uma tarefa e para que vocês tenham isso como um registro de primeiro trabalho, início de trabalho relacionado à peça que nós vamos trabalhar. Segunda questão que vocês precisarão responder é onde? Onde? É na Inglaterra? É na Alemanha? É na Itália? É no Brasil? Onde se passa? É no interior do Brasil? No interior do estado paulista? É no interior da Itália do período medieval? É na capital Paris? É na província ou interior de Paris? Vocês precisarão dizer onde se passa a história, onde se passa a fábula, ok? Terceira pergunta, quando? É século XX? É século XIX? É século XVIII? Se passa durante um dia, se passa durante uma semana, se passa durante horas a peça toda? Onde e quando? Século XVIII, século XV, século XVI? Essas questões são fundamentais para que vocês começam a ter mais intimidade com essas pessoas, para entender o comportamento social dessas pessoas nessa cidade e nesse período. Quarta questão, fundamental. O que eles fazem? Quais são as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento? O que eles fazem? A ação em determinadas circunstâncias. O que ele está fazendo?
o que está acontecendo em termos de ação de cada personagem. Anotar detalhadamente as suas ações. Ele está abrindo uma carta, ele está discutindo com a mulher, ele está acariciando os filhos. Cena a cena, você faz uma leitura da cena e diz o que está acontecendo em termos de ação, seja uma ação física ou seja uma ação interior. O que está acontecendo? Quinta e última pergunta: por quê? Essa pergunta nós vamos explorar com mais rigor para entendermos exatamente os motivos que levam os personagens a agirem de uma forma e não de outra. Por que eles agem dessa forma e não de outra? O que os motiva? Quais são o que acontece nele em termos de interesse, em termos de desejo, em termos de objetivo, para que eles ajam daquela forma e não de outra? É de livre escolha uma ação dramática. Então, o que os motiva de fato a agir dessa maneira e não de outra? Então, esse é o exercício de casa. Vocês vão ter que responder essas 5 questões. Tudo bem? Então, até a próxima aula.